Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Louva a Deus pela vida do pastor Carlinhos, carinhosamente a gente chama ele de pastor Carlinhos, né? E é uma responsabilidade pregar aqui hoje, né, irmão? Porque vocês conhecem o pastor de vocês, é um homem instruído na palavra, né? Ama a palavra de Deus, ama estudar. Então é uma responsabilidade grande, né? Fico feliz de ver também ali o Anderson, sua esposa. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Pode continuar no teclado, tá bom? Pode ficar à vontade. Eu gosto no teclado. Você toca baixinho, é quando me empolgar, você se empolga junto, tá bom? Irmãos, também louvo a Deus pela vida do presbítero Fábio, que veio me acompanhando. Hoje em Serra Azul, o Fábio é meu braço direito lá, né, Fábio? Que Deus abençoe. E é isso, irmão. Vamos para a palavra, né? Eu convido você a ficar em pé, por gentileza. Abra sua Bíblia no livro do profeta literário, profeta Isaías, capítulo de número 7, versículo de número 14. Eu quero pregar nessa noite sobre Jesus é Deus, amém? Amém ou não, irmão? Agora eu vou pregar por que Ele é Deus, tá bom? Isaías capítulo 7, versículo 14. Quem achar, diga glória a Deus. Amém? Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Senhor Jesus, muito obrigado por essa leitura, por esse culto, por tudo que o Senhor já tem feito aqui, Senhor. Eu quero pedir que o Senhor me dê luz, para que eu venha transmitir a Tua palavra, me dê direcionamento. O Senhor sabe, Jesus, Senhor Jesus, que sem os céus eu não sou nada. Então me ajuda nesta hora, é o que o Teu servo pede e te agradece, por favor, no nome de Jesus, Senhor. Amém. Senta adorando o Rei Jesus. Amém? Irmãos, Jesus, Ele é Deus. E por que Ele é Deus? A começar pelo seu nascimento. Jesus, ele não nasceu como nasceu qualquer homem. O Senhor Jesus foi anunciado pelos profetas, como o próprio profeta Isaías, 700 anos antes da sua chegada. Jesus é anunciado. Um anjo chamado Gabriel, ele vai até a cidade de Jerusalém, falar com uma jovem chamada Maria, uma jovem que estava desposada com um rapaz chamado José. E é muito interessante o que eu vou dizer aqui agora. Imagine você estando na sua casa de madrugada e lhe aparece um anjo. Maria não tomou um susto, Maria não ficou assustada, pelo contrário, ela queria ouvir o que o anjo tinha para dizer. E o anjo disse que aquele que havia sido prometido pelos profetas viria através da serva do Senhor. Estava bom daquele outro jeito, obrigado. Que o prometido de Israel, o Messias, viria através da vida dela. E é interessante que ela pergunta como pode ser isso, sendo que ela era virgem, não conhecia homem algum. E o que disse o anjo? Vai ser obra do Espírito Santo. E diz que ela vai gerar e ela vai dar luz a um menino cujo nome será Jesus, e ele salvaria o povo dele dos pecados. O que chama a atenção é que José não concorda com isso, porque imagine você está noivo de uma moça, a moça diz: eu estou grávida, não é seu, e é obra do Espírito Santo. Mas o anjo que falou com Maria também vai falar com José, porque se o projeto é de Deus, Deus vai explicar para todo mundo entender. Então o anjo do Senhor vai até José em sonhos, e aqui está o primeiro ponto, porque Jesus é Deus. O anjo falou para José no sonho: não temas em receber Maria, porque o que nela está gerado é obra do Espírito Santo. Você não entendeu? A mulher, quando está grávida, ela está gerando. Se você chegar para alguma mulher hoje e estiver grávida, ela vai estar gerando. O anjo não disse que Maria estaria gerando. O anjo falou para José: não temas em receber Maria, porque o que nela está gerado é obra do Espírito Santo. Jesus é Deus, porque Maria não poderia gerar Jesus. Jesus sempre é.
Escute, a palavra do Senhor diz em Miqueias capítulo 5, versículo 2: não temas tu, Belém Efrata, porque de maneira nenhuma é das pequenas das cidades, porque de ti vai nascer o guia de Israel, cujas suas origens são desde a eternidade. Jesus é o Pai da eternidade. Isaías capítulo 9, versículo 6, Isaías disse que o menino ia nascer e o nome pelo qual o chamaria seria Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da Paz. Era o nome pelo qual iriam chamá-los. No Salmo 90, verso 2, nos diz a Bíblia que antes que os montes nascessem, ou que tu formasses os céus e a terra, sim, de eternidade a eternidade tu és Deus. Jesus é o verbo que se fez carne. Pastor Carlinhos, é muito lindo o que João diz sobre Jesus, no capítulo 1, versículo 10, do Evangelho segundo escreveu. Ele disse assim, que ele estava no mundo, o mundo não o conheceu, porém o mundo foi feito por ele. Ele é o verbo, ele é o Logos, ele é a palavra de Deus manifestada aos homens. Herodes, o grande, tenta acabar com a vida do Senhor Jesus. E eles fogem, mas antes disso, ele precisa se alistar, o José. E José vai até Belém, como estava profetizado. E quando eles chegam em Belém, não havia estalagem. Mas naquele dia, o diabo descobriu que o Messias haveria de nascer. Sabe por quê, pastor? Porque para cada crente aqui presente, tem pelo menos um anjo. Salmo 34, verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o guardam. Nós estamos aqui, mas nós não estamos sozinhos. Os anjos de Deus participam do culto. Naquele dia que Jesus nasceu, Satanás sabia que era o Messias, porque havia naquele nascimento uma quantidade expressiva de anjos que até então nunca havia tido. Deus fez questão de avisar o reino de Satanás que naquele dia o filho dele havia de nascer. E o diabo sabia que Jesus nasceu com um propósito. 1 João capítulo 3, versículo de número 8: todo aquele que comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Mas para isto o Filho de Deus se manifestou. Ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. O diabo naquele dia ficou com medo, porque ele sabia que se o Messias nasceu, foi para desfazer as obras do diabo. Escute, tinha muito anjo, pastor, naquele dia. E os anjos deram um susto nos pastores que estavam ali em Belém. Eles disseram, paz na terra com os homens. E eles viram aquela comitiva de anjo. Não tinha estalagem. O Senhor Jesus nasceu numa manjedoura. E aí tem alguém que, nos filmes, né? Eu tenho raiva daqueles filmes, irmão. Vem lá 3 magos, que a Bíblia não fala que era 3, fala que vieram magos, não fala quanto foi. Aí vem com um potinho de mirra, um potinho de incenso, um potinho de ouro. Se você sabe, porque isso não diz a Bíblia, mas provavelmente os magos vieram de Babilônia. Daniel ficou 70 anos em Babilônia, falando da chegada do Messias. Então provavelmente os magos vieram de Babilônia. Eles tinham ciência de quem era o Messias. Se você fosse rico e soubesse que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores iria nascer nessa rua, você ia dar presente a ele um pouquinho de mirra, um pouquinho de ouro, um pouquinho de incenso? Não, você ia dar o melhor que você tinha. Jesus naquele dia, para o pavor do diabo, ele nasceu, porque Jesus é Deus, amém? Jesus nasce com 12 anos de idade. Ele está dentro do templo ensinando a doutores, teólogos, mestres de teologia, porque se Jesus fosse apenas um homem, eles não iam entender, eles não iam ficar surpresos com aquilo que Jesus ensinava. Mas por ser Deus, com 12 anos, Jesus ensinava aos doutores. É muito linda a história do Senhor Jesus. Estou falando um pouco assim que eu machuquei a boca. Aí tá, tô falando um pouco esquisita por causa da boca que eu machuquei. A comida da minha esposa é tão boa que eu mordi a língua. Aí, pastor, o Senhor Jesus inicia o ministério dele com 30 anos de idade. E ele vai debater com os fariseus, porque tem gente que diz que não se debate religião, não se debate com quem não estuda. Mas se estudou é para debater.
E aí, irmãos, ele vai debater com os fariseus. E os fariseus disseram: não, nós temos por pai a Abraão. Jesus falou para a maior potência religiosa daquela época. João 8,44. Vós tendes por pai o diabo e queres satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. E quando profere mentira, fala do que é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Vocês todos aí é filho do diabo, Jesus falou. E aí os fariseus começaram a dizer: olha, tu tens demônio e é samaritano. Jesus disse: eu não tenho demônio e sou samaritano. E começa um debate entre eles. Jesus diz: olha, vós dizeis que sou filhos de Abraão. Em verdade vos digo que Abraão exultou e me veio e me viu. Porque Jesus é Deus, então todo mundo que morre nele, vê ele. Os fariseus não entenderam e disseram: agora eu digo que tu és doido, tem demônio e tudo mais, porque tu não tem. Eles pensavam que Jesus tinha 50 anos de idade. Disseram: tu não tem nem 50 anos de idade e já visse Abraão? Irmão, que resposta. Disse-lhe Jesus: se você não der glória a Deus, eu vou para casa. Ele disse assim, ó: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Ele estava tentando explicar para os fariseus, aleluia, glória a Deus. Ele estava tentando explicar: eu sou Deus, eu sou aquele que disse para Moisés: eu ponho a minha palavra na tua boca, e diga a Faraó: eu sou o que sou, enviou a voz. Eu sou o que estava no princípio, Bereshit bara Adonai. Fui eu que disse: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele é o Senhor. Foi Ele que estava no princípio de tudo. Ele é o verbo, Ele é a palavra. Deus dizia: haja luz e houve luz, era a palavra. Jesus é o Logos, Jesus é a palavra de Deus. Jesus não é apenas homem, Jesus é Deus, amém? Diga assim: Jesus é Deus. Que bênção, né, irmão? Que bênção que Jesus é Deus. Jesus estava pregando uma vez e falou para os discípulos: entre no barco, espere no mar, que eu vou orar. Os discípulos obedeceram ao Senhor Jesus, entraram no barco, foram para o mar. Jesus subiu o monte e foi orar. Mas Anderson, quando foi pela madrugada, Jesus desceu do monte, chegou na beira-mar, olhou como quem não quer nada. O barco não estava lá. Se Jesus fosse homem, ele ia nadar, mas Jesus é Deus, amém? Jesus olhou para a água, pastor, e falou: eu criei, vou quebrar a lei da gravidade. Ele começa a andar sobre as águas. Jesus é Deus. Ele vai andando sobre as águas na quarta vigília da noite, que ia entre 3 a 4 horas da manhã. Os discípulos estão apavorados dentro do barco, vendo Jesus andar sobre as águas, e diz: é um fantasma. Jesus falou: não, sou eu. Pedro, eu gosto de Pedro. Eu acho que Pedro era nordestino, irmão. Pedro olhou aquilo e falou: Senhor, se é tu mesmo, manda eu ter contigo sobre as águas. E Jesus, em vez de dizer: Pedro, tenha juízo, fica aí, não, Jesus diz: vem, Pedro. Jesus gosta de crente ousado, aleluia. Jesus gosta de crente ousado. Ficar no barco é para quem não crê. Se você crê, anda sobre as águas. Pedro queria mais. Quem quer mais tem que sair do barco, pastor. Quem quer mais tem que sair do barco e ir de encontro a Jesus sobre as águas. E não é que Pedro anda mesmo, irmão. Pedro vai andando, pastor, sobre as águas. Pedro vai andando sobre aquilo que causava pavor da vida dele. Querida, não sei o que você está passando. Jesus nessa noite me trouxe aqui para te dizer que você vai caminhar sobre aquilo que te causa medo.
Eu não sei o que você está passando. Deixe de ter medo. Jesus nessa noite te pega pela tua mão e vai te fazer andar sobre as águas. Aquilo que queria te matar, Jesus vai fazer você andar sobre. Quem crê? Aquilo que queria acabar com a sua vida, com o seu ministério, com o seu casamento, Jesus vai te fazer andar sobre as águas. Escuta, irmão. Jesus fez Pedro andar. Só que tem uma coisa muito importante aqui. Quando Pedro começou a olhar para os problemas dele, ele olhou para o barco e pensou: o que é que eu estou fazendo fora do barco? Negócio perigoso. Ele começou a ver que o negócio ali estava meio complicado. Ele olhou para o vento e aí ele começou a afundar. Se você parar de olhar para Jesus, você vai afundar. Mas se você olhar para Jesus, Jesus vai pegar na tua mão e vai te dizer assim: ó, não temas porque estou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e eu te ajudo com a destra da minha justiça. Eu sei que o mundo dá um terror, dá medo de assistir o noticiário, mas a palavra dele diz que o justo não temerá maus rumores. O seu coração está firme confiando no Senhor. O seu coração bem firmado não temerá. Não temas, Deus está guardando a sua vida. Jesus pega na mão de Pedro, irmão, e leva Pedro de volta para o barco. E os discípulos ficam admirados. Capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu Marcos. O Senhor Jesus sai da sua casa naquele dia e vai discursar na praia. Há alguns pregadores que falam que Jesus tinha uma mansão na praia, mas não era bem assim, mas tudo bem. Ele saiu para discursar na beira-mar e ele estava falando sobre as suas parábolas. Quando o sermão terminou, Jesus entra no barco junto com os discípulos e ele vai a um lugar muito peculiar. Jesus vai pregar em um cemitério. Jesus entra no barco para ir à província dos Gadarenos. Ele entra no barco, pastor Carlinhos, e no meio do percurso, até chegar na cidade de Gadara, diz a Bíblia que se levantou uma poderosa tempestade. E Jesus estava acordado? Não, Jesus estava dormindo na proa do barco. Aí você para e pensa: Senhor, tanta hora para o Senhor dormir, o Senhor vai dormir logo agora, que a gente está precisando do Senhor. Jesus estava dormindo na proa do barco só por causa de uma coisa, porque ele estava no controle de toda a situação. Jesus estava dormindo porque o controle estava na mão dele. Alguém que diz: Jesus, o senhor não está vendo? Tá, meu filho, quem criou o olho também vê. Jesus não é cego, não. Ele está vendo a sua situação, só que ele está no controle da sua vida. Aleluia, glória a Deus. Você está passando pelo vale, Deus está com você. Está na bênção, Deus está com você. Desempregado, Deus está com você. Desempregado, Deus está com você. Com dinheiro, sem dinheiro, Deus está com você. Jesus se levantou, irmãos, e porque Jesus é Deus, amém? Ele falou: aquieta-te vento, aquieta-te mar. E se fez naquele dia uma grande bonança, de maneira que até os discípulos disseram: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos haviam visto, Fábio, Jesus ressuscitar defunto, dar visão a cego, fazer paralítico andar, mas o mar e o vento, ouvi-lo aí já era demais. Eles conheceram Jesus naquele dia que eles ainda não haviam conhecido. Você conhece Jesus, mas deixa eu te dizer uma coisa: ele ainda pode te surpreender. Você conhece Jesus, mas ele ainda pode fazer algo que você não está esperando. Amém? Aquieta-te porque o Senhor está no controle. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Deus está no controle da tua vida, da tua casa, da tua família, da tua história. Escute, irmão. Ele acalma o vento, acalma a tempestade. E ele vai à província dos Gadarenos.
E o que é que tinha lá? Havia um homem miseravelmente endemoniado. Nos diz o texto que grilhões não podiam prendê-lo, cadeias também não. Aquele homem andava de noite nos sepulcros, sem roupa, rasgado. Todo mundo tinha medo dele. Ele tinha, diz a Bíblia, uma legião de demônios, que ia entre 3 a 6 mil demônios. Mas vamos colocar aqui 6 mil. Havia 6 mil demônios naquele homem. Ninguém podia ajudá-lo, fazer qualquer coisa por ele. Mas Jesus é Deus, amém? Jesus desembarcou naquela cidade para mudar a história daquele homem. Creia que nesta noite Jesus vai desembarcar na casa de alguém para fazer uma grande obra, irmãos. Ele desembarcou ali, e aquele homem que todos temiam correu e se prostrou diante do Deus Todo-Poderoso. Ali havia 6 mil demônios ajoelhados, prostrados diante de Jesus, porque Jesus dizia: sai deste homem, espírito imundo. Jesus libertou aquele homem, porque Jesus é Deus. E aquele homem que todo mundo tinha medo, agora olhe para cá, aquele homem que todo mundo tinha medo, agora estava sentado e em perfeito juízo. Sentado e em perfeito juízo. Parafraseando a mensagem, em João capítulo 9, Jesus cura um homem que tinha nascido cego. E quando ele foi curado, alguém dizia: parece com ele, talvez seja ele. O ex-cego dizia: sou eu. Jesus vai fazer uma grande obra na tua vida, que as pessoas não vão te reconhecer, vão olhar para ti e vão dizer: parece com ele, talvez seja ele. Você vai dizer: ei, sou eu. Aquele homem, pastor, estava sentado em perfeito juízo. Agora olha que coisa interessante. Ele falou assim: Jesus, deixa eu ir ter contigo, eu quero ir ser teu discípulo. E Jesus falou o que para ele? Não, volta e anuncia a tua família o que eu fiz na tua vida. Você ouviu? Ele falou assim: volte, anuncie na sua casa o que eu fiz na sua vida. Creia que Deus vai fazer uma obra na sua vida, irmão, mas tão grande, que você vai contar para os seus aquilo que Jesus tem feito na sua vida. De endemoniado, aquele homem agora era um missionário, comissionado. Jesus falou: vai, prega em Decápolis, prega aos seus, anuncia a minha palavra, porque agora você é um missionário da palavra de Deus. Aquele Senhor Jesus entra no barco, e quando Jesus, no capítulo 5 de Marcos, pastor, ele vai voltar para onde ele havia saído. Já havia uma multidão ali esperando o Senhor Jesus. Uma multidão que dizia: se a gente tocar nele, a gente sai curado. Quando Jesus desce do barco, vem o principal da sinagoga, cujo nome era Jairo. Disse assim: Senhor, vem, porque minha filha está moribunda. Corra, pois senão ela vai morrer. Jesus, ele quer ajudar Jairo, amém? Mas havia uma multidão ali que estava comprimindo Jesus. Jesus estava com dificuldade de locomoção, mas estava indo. E Jesus já está andando devagar, mas diz a Bíblia que além de Jesus andar devagar, Jesus parou. Imagine, você fala: Senhor, vem logo que minha filha vai morrer. Ele está indo, mas de repente ele para. Pensa no desespero que Jairo ficou. Ele parou e falou uma coisa muito intrigante. Ele parou, pastor, e falou assim: alguém me tocou. Pedro disse: mestre, a multidão te oprime, como é que o senhor fala que alguém lhe tocou? Jesus falou: Pedro, alguém me tocou diferente, porque eu senti de mim sair virtude. Oh, glória a Deus. Uma multidão pode tocar Jesus, mas Jesus só para quem tocou ele diferenciado. Oh, glória. Toque nele com a alma, toque nele com o coração, toque nele com o seu espírito. Ele parou, e aquela mulher, ela havia 12 anos que padecia de um fluxo de sangue,
Quem lê a Bíblia sabe que, de acordo com a lei mosaica, aquele que tinha fluxo de sangue era tido como imundo. O que é imundo, pastor? Imundo significa inapropriado para ficar na presença de Deus. Ela ficava fora da cidade, morando com os leprosos, com os excluídos da sociedade. Ela sabia que se ela fosse até Jesus, ela ia morrer, porque alguém poderia apedrejar, mas ela ouviu falar em Jesus e disse: eita glória. Ela falou: se eu tão somente tocar nele, eu serei curada. Ela enfrenta a multidão, provavelmente disfarçada, porque ela era conhecida. Era 12 anos de exclusão. Ela enfrenta a multidão e toca em Jesus. E Jesus fala para ela que aquela fé dela havia salvado ela. Ela estava curada. Jesus está falando com a mulher do fluxo de sangue. Jairo, coitado, está desse lado desesperado. Mas eu quero lhe dizer que o Deus que estava ouvindo aquela mulher também estava ouvindo Jairo. Eu vou melhorar, que é para você entender. No globo terra hoje, aproximadamente, as estatísticas dizem que somos mais de 7 bilhões de pessoas. Se 7 bilhões de pessoas clamar a Jesus nesse exato momento, Ele vai ouvir as 7 bilhões de pessoas. E se Ele quiser, Ele responde às 7 bilhões de pessoas na mesma hora, no mesmo instante, porque Jesus é Deus. Jesus está terminando de falar com aquela mulher, quando vem um correndo de Jairo: não incomode mais o mestre, porque a tua filha morreu. Jesus ouviu, Jesus não gostou daquilo, porque como meu pai fala, Jesus não gostava de defunto, meu irmão. Onde passava tinha morto, ele ia lá para ressuscitar. Jesus não gosta de defunto, irmão. Jesus ouviu, olhou aquilo e disse: não temas, crê somente. Ele estava dizendo: ei Jairo, não importa o que eles vieram te dizer, não importa a multidão, não importa a notícia ruim, não temas, crê somente. Em outras palavras, pastor, o Senhor Jesus estava dizendo: pare de ter medo, continue acreditando. 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 Pastor, alguém chegou e falou que morreu, mas Jesus está dizendo: pare de ter medo, continue acreditando, porque aquilo que morreu na sua vida, Jesus vai ressuscitar hoje. Deixa eu abrir um parênteses aqui na mensagem. Pastor, é muito interessante a história bíblica, né? Jacó, vamos abrir parênteses na mensagem. Jacó perdeu José com 17 anos. Jacó perdeu José com 17 anos. José ficou 13 anos escravo no Egito. Os irmãos conhecem a história. Os irmãos de José vão lá, descobrem José. E aí, escute bem o que Deus vai lhe dizer. E aí, Fábio, quando eles sabem que José está vivo, os irmãos que pensaram que matou José tinham que voltar com a notícia dizendo para Jacó o quê? Que José estava vivo. Preste bem atenção. José disse: pegue carruagem, alimento, os carros do Egito, vá buscar meu pai. Agora imagine, aleluia, 13 anos, alguém dizendo: José morreu. Agora alguém está entrando na cidade e gritando, todo mundo alegre: José está vivo, José está vivo, José está vivo, José está vivo. Pastor, não entendi. Aquilo que disseram que morreu, Jesus está dizendo: vão gritar: está vivo, está vivo, está vivo, está vivo, está vivo. Escute, irmão, segura a palma, escute. Você não vai acreditar quando você vê, porque a Bíblia diz que Jacó, aleluia, Jacó viu os carros, via os carros do Egito e não acreditava. Você vai ficar feito um menino, vai olhar, mas não vai acreditar, vai olhar e não vai acreditar. E Jacó disse: basta, porque José está vivo.
Eu agora acredito. Mas demorou morrer que me copachu te camayo. Titio bikimi como no kiama. Tuturio bikibiko chipia. Tu ye mio camayo. Tu biamba nayo. Demorou muito tempo para a ficha cair. Jesus está falando. Eu pepio koboko no kiaha. Vai demorar. Ricaraio que mantorobe shaibi como no kiaha. Para a ficha cair. Rique mantorobe cai. Glória a Deus. Aleluia. Há cheiro de vida deste lugar. Aleluia. Eu não sei o que levaram embora. Eu não sei o que mataram. Jesus está dizendo: eu vou devolver. 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 Jesus vai trazer de volta. Escute. Jesus disse: não tem mais crer somente. Jesus vai com Jairo na casa dele. Agora preste bem atenção, porque essa palavra que eu estou pregando é só para quem crê. Só para quem crê. Tomé fica de fora. Jesus falou quando chegou na casa de Jairo: a menina não está morta, ela apenas dorme. Pegou? O que é problema para você, não é problema para Jesus não. A gente fica com a mão na cabeça, desesperado. Meu Deus, e agora? Como é que vai ser? O que eu faço? Ele já sabe o que vai fazer. Se você quer servir a Deus, se acostume, meu amigo. Jesus só aparece a 45 do segundo tempo, nos acréscimos final. Você já com a mão no coração, vou ter um treco. Ele, tô aqui. Já se acostume, porque o justo viverá da fé. Você tem que viver de fé e não pelo aquilo que você vê. Oh, glória. Jesus está cuidando de você, da sua família, do seu ministério, da sua casa. Você só precisa crer e descansar na promessa de Deus. Pastor, Jesus chegou na casa de Jairo e disse: a menina não está morta, ela dorme. E aqui é bem legal. Bem legal. Algumas pessoas, antes, começam a sorrir. E quem que fala Jesus? Quem está sorrindo, saia do recinto, porque aqui dentro só vai ficar quem crê no milagre. Só vai ficar quem acredita. Quem não acredita pode sair fora, mas quem está crendo fique para ver a glória de Deus. Eu lembro de Marta e Maria, em João capítulo 11. Marta e Maria disseram: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. O que é que disse Jesus? Marta, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que ele esteja morto, ele viverá. Jesus falou: Talita cumi. Menina, a ti te digo, levanta-te. Rapaz, irmão, se eu não dar uma glória a Deus, eu vou para casa. Você já parou para pensar? Jesus falou para alguém que estava morto. Imagina a morte. Lá vai Jesus me dar trabalho de novo. Como é que eu faço? Eu tenho que dar um jeito. A menina estava no paraíso. A morte teve que dar um jeito e devolver a alma da menina para o corpo dela, porque Jesus estava ordenando. E quando Jesus manda, até a morte obedece. Até a morte obedece quando Jesus fala, irmão. Você está entendendo? O Covid-19 só vai levar quem Jesus quer. É a primeira colheita. Tem crente que vai morrer e não vai ser arrebatado. Jesus, eu quero ser arrebatado, que eu estou pregando sobre arrebatamento, viu? Venha não. Mas se Jesus não quiser lhe levar do arrebatamento, quiser levar alguns de nós agora, você precisa estar preparado hoje, porque Jesus pode voltar para alguns nesta hora. Mas Jesus está no controle. Ele está começando com a primeira colheita. Jesus ressuscita aquela menina. A morte dá um jeito de devolver aquilo que havia roubado.
Jesus é Deus, porque Ele tem domínio sobre a morte. Tem uns irmãos, pastor, espero que aqui não tenha desse, está todo dando direta não, viu, irmão? Eu nem sei se tem. Mas tem uns irmãos que quer ser dono da igreja, aqui não tem isso não, né? Tem também um estado de presbitossauro rex, também tem não. Aí uma vez eu falei assim, que o Fábio sabe, meu irmão, eu bato mesmo, quero nem saber. Aí eu falei assim, quer ser dono da igreja? Tem como ser o dono da igreja? Tem. É fácil. Primeiro você tem que levar mais de 400 cortes no corpo. Depois, quando secar, um pano que há sobre ti, vão rasgar as 400 feridas novamente. Vão ter que colocar pregos nas suas mãos e nos pés. Vão te colocar numa cruz que não era o seu tamanho. Provavelmente vão ter que quebrar o seu braço. Vão te humilhar por uma cidade de Jerusalém. Depois você precisa morrer. Morrer é fácil, todo mundo consegue morrer. Mas para depois ser o dono da igreja, precisa um ponto fundamental. Depois de morrer, precisa ressuscitar. Morra! E depois ressuscite, que a igreja é sua. Porque, com todo respeito, a gente fala com todo respeito, mas não é não, irmão. Com todo respeito é só para amenizar a pancada. Mas com todo respeito às outras religiões, Maomé morreu, não ressuscitou. Buda morreu, não ressuscitou. Minha família era do candomblé, eu sei o que é que eu estou dizendo. Allan Kardec morreu, não ressuscitou. Buda morreu, não ressuscitou. Maomé morreu, não ressuscitou. O fundador dos Testemunhas de Jeová morreu, não ressuscitou. Acompanha um canal no YouTube, se chama Israel com Aline, é ótimo, irmão. Ela mostra tudo que você possa imaginar na cidade de Jerusalém. Marca aí na tua mente. Se ela estiver me vendo, eu vou querer depois. Israel com Aline. É muito bom. E o que é que nós vemos lá? Todos eles morreram e não ressuscitaram. Se um dia você for na cidade de Jerusalém, vá ao sepulcro que era de Jesus. Lá está escrito: Ele não está aqui, Ele já ressuscitou. Pastor Carlinhos, a maior prova que Jesus é Deus é que Ele ressuscitou dos mortos. Ninguém ressuscitou dos mortos. Ele é o primogênito dos mortos. Você vai dar uma glória a Deus agora. Sabe por que Ele é o primogênito dos mortos? Porque Ele foi o primeiro a ressuscitar. E diz a Bíblia que o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos também irá nos ressuscitar no último dia. Quem crê nesta palavra, o mesmo Senhor voltará do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os que estiverem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares. Jesus é Deus, porque o fundador do cristianismo fundou há 2000 anos atrás, e já se passaram 2000 anos, e Ele está vivo, 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 Ele está vivo. Jesus está vivo. Jesus é Deus. Sabe por quê? Porque Jesus perdoa pecado. Eu vejo um povo aí que quer se achar demais. Não se acha não, meu irmão. Ninguém aqui é flor que se cheire. Do pastor que está no púlpito ao último irmão do banco. Quando Jesus lhe achou, nem fala o que você fazia antes de você ser encontrado por Ele. Ninguém é flor que se cheire. O único que é Jesus. Jesus é Deus porque perdoa pecado. Lembra dos fariseus? Ficaram com pedra na mão, disseram: essa mulher foi pega em ato de adultério. Nos diz a lei de Moisés que tem que apedrejar a tais. Jesus falou: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Eu acho muito bonita essa passagem, né, irmão?
Aí Jesus olhou para ela, coitada, olhou sem graça, e ele perguntou: onde estão os teus acusadores? E não tinha acusador, porque todo mundo tinha pecado. Ele falou: eu também não te condeno. Agora tem um detalhe: Jesus perdoa, mas ele fala uma coisa: vá e não peques mais. Porque se você ficar adulterando, se prostituindo, falando mal do pastor, vendendo a igreja, você vai para o inferno. Mas quando você é perdoado, se arrepende e deixa, você alcança a misericórdia. Caminhando para o final, pastor, que eu falo muito. Jesus é Deus porque Ele consegue esquecer o que a gente fez para Ele. Se você magoar alguém, alguém consegue lhe perdoar. Esquecer não consegue, que a gente não é um PC. Vai lá, formata. O que é perdão? É não levar em consideração o que aconteceu, né? Alguém fez algo com você não gostou e você não leva em consideração. Tem crente que leva, né? Mas perdoou, não considera o que aconteceu. Lembra que fulano não fez? Lembro, mas perdoei, não considera. Jesus não. Jesus perdoa e Jesus esquece. Ele disse: dos teus pecados não me lembrarei mais. Ele vai lançar no mar do esquecimento. Lembra de Davi? Davi matou e adulterou, mas quando se arrependeu, ele dizia, quando algum rei de Israel pecava: e não foi igual ao meu servo Davi, fiel em todos os seus caminhos. Deus não lembrava mais o que Davi havia feito. Jesus também te trouxe aqui porque Ele vai fazer uma coisa nova na sua vida. Isaías 43, versículos 18 e 19. Não vos lembreis de coisas passadas, e não considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova. Jesus está fazendo uma coisa nova na sua vida. Levanta-te e põe de pé, porque já chegou a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Jesus é Deus, porque Ele pode perdoar os nossos pecados. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Eu nem perguntei quanto é que eu poderia pregar, até que hora? Então posso orar pelos irmãos? Fiquei meio constrangido para pregar na sua frente. O homem é todo versado, elegante. Eu cheguei aqui, eu vi um menino com um cinto que eu falei: meu Deus, vou para casa trocar. Coloque-se em pé, por favor. Obrigado, viu, pastor Carlinhos? Eu fico muito feliz quando eu sou chamado para pregar, irmão. Mas eu sei, irmão, que tudo isso que aconteceu aqui hoje não fui eu, foi Ele. Eu não sou nada, quem é Ele. Quem me usa é Ele. É tudo dele. A igreja é dele, os irmãos dele, a Bíblia é dele, o pastor é dele, o Espírito é o dele, tudo é dele. Amém? Jesus vai te usar poderosamente. Mas não se ache, porque Saul se achou e Jesus tinha o melhor que ele, era Davi. Mas cuidado, irmão. Pega leve. Está no louvor? É Jesus. Está na palavra? É Jesus. Comprou um carro melhor? É Jesus. E dá carona para os irmãos. E aí vai, é Jesus. Não se soberbeça. Tá bom? Por isso que Deus manda a prova e depois manda a bênção. Manda a prova e manda a bênção. Deus tem muitas coisas mais para fazer, pastor Carlinhos. Amém? Na sua vida, no seu ministério. Vai dar muitas coisas. Mas é assim que Ele faz, é de pouquinho, para a gente não se exaltar. A gente dá um pouquinho, prova, bota um irmão para perturbar, a gente se estressa um pouco, a bênção. E vai, bênção. Aí vem outro infeliz, pá, bênção. E assim vai, tá bom? Feche os olhos. Eu quero orar profetizando sobre a sua vida. Feche os olhos, irmão, tem irmão olhando para mim. Senhor, abençoa teu povo nesta hora. O teu povo, Jesus, que creu nesta palavra. Eu preguei nesta noite explicando porque o Senhor é Deus. O Senhor é Deus porque acalma o mar. O Senhor é Deus porque anda sobre as águas. O Senhor é Deus porque ressuscita mortos. O Senhor é Deus porque cura enfermos. O Senhor é Deus porque opera maravilhas. Temos muitas necessidades, Senhor Jesus. Eu quero pedir ao Senhor que nesta hora
o Senhor venha suprir, porque estamos aqui, porque dependemos de Ti. Eu não sei qual é a necessidade do ministério, eu não sei qual é a necessidade da igreja, eu não conheço no profundo e no oculto, mas o Senhor conhece. Então que o Senhor o abençoe poderosamente nesta hora. E eu quero selar esta palavra profética, que o Senhor venha ressuscitar aquilo que morreu em nossas vidas, no nome de Jesus. Uma salva de palmas para Jesus. Estou. Quantos estão felizes? Diga amém. Amém. Senta por um minuto, irmãos. Palavra maravilhosa, né? Eu me sinto honrado nessa noite em poder receber nosso irmão, o pastor Júnior, que está pastoreando ali na cidade de Serra Azul, e nos deu a honra nessa noite de estar conosco. Que Deus continue te abençoando, você e sua família, seu ministério, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu quero convidar aqui a Bruna e a Ellen vai estar reconciliando, né? É isso, né, Simone? A Bruna e a Ellen. Glória a Deus. A igreja está feliz, irmãos? Aí, a igreja está feliz, né? Estenda as mãos para cá, igreja. Vamos apresentar a Bruna e a Ellen ao Senhor, e a partir de então é parte da família O Brasil para Cristo. Amém? Oremos. Senhor, em nome de Jesus, é com muita alegria, Deus, em meu coração, que eu apresento, meu Pai, a Ti, Senhor, a Bruna e a Ellen, Senhor, que nesta noite está reconciliando, meu Pai amado, com esse ministério contigo, meu Pai. Elas já estão em Sua presença, meu Deus, mas decide nessa noite fazer parte dessa família, meu Pai. Ó Deus, que a Tua bênção esteja, Senhor, abundante sobre a vida delas, meu Pai, nessa nova etapa, Senhor, nessa nova caminhada. Deus, que todos os projetos, que todos os planos que o Senhor tem preparado para com a vida delas, meu Pai, que venha se realizar, Senhor. É o que eu te peço, meu Deus. Abençoa, Senhor, a Bruna e a Ellen, Senhor, poderosamente. Continue abençoando, meu Pai, porque abençoadas elas já estão. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.